Como se sabe, o Brasil é um país de tradição romano-germânica. A centralidade do nosso direito está na lei. De qualquer forma, na prática jurídica, é cada vez mais forte a argumentação a partir de precedentes. O que é preocupante é a maneira como se está lidando, e em especial se decidindo a partir deles. Ocorre que, além dos precedentes, há manifestações adjacentes, como são exemplos dos enunciados de teses e súmulas, que são reproduzidos na prática jurídica como se aprisionassem sentidos ou como técnicas capazes de resolver todo e qualquer caso futuro. Isso é o que se observa no mais das vezes. É uma reprodutibilidade técnica com absoluta falta de criticidade, que empobrece o direito. Essa discussão ainda é tímida no direito administrativo, apesar de atingi-lo diretamente. Fala-se em administração pública do medo, e consequentemente apresentam-se soluções, como se colocam esses enunciados e outros fenômenos similares. Tudo isso, aparentemente, a fim de justificar alguma tomada de posição. O título do trabalho e algumas reflexões se inspiram em ensaio de Walter Benjamin, denominado a obra de arte na era da reprodutibilidade técnica. Benjamin estava escrevendo sobre formas de manifestações artísticas, ainda na década de 1930, como o cinema. Por um lado, a obra de arte poderia perder a sua aura, ou seja, aquele seu valor singular e único. Por outro, Benjamin não era um pessimista, pois ele sabia que a arte cinematográfica também era capaz de gerar reflexão a despeito de sua reprodução massificada. Esse é o ponto. Criticar a prática jurídica, tal qual ela se encontra, impõe, por outro lado, colaborar a uma teorização de um regime de precedentes que o enriqueça e promova a reflexão. Acredita-se que há uma forma democrática de se trabalhar com precedentes. Também é propósito deixar evidente no trabalho que o fenômeno não se restringe ao Poder Judiciário. Há, além dos precedentes judiciais, o precedente controlador, fruto da atividade dos tribunais de contas, e o precedente administrativo, evidentemente relacionado à função administrativa estatal. A doutrina administrativista deve ocupar-se desse ponto. Ronald Dworkin, a partir da sua teoria interpretativista, percebeu o quanto a literatura pode se mostrar enriquecedora ao direito, sendo destacada a sua metáfora do romance em cadeia. Existe daquele que decide que se coloque como autor e crítico. Quem decide deve observar uma dimensão de ajuste de substância. Ajuste com a história institucional, mas sem descurar de que a coerência que lhe é exigida é de princípios. Não há espaço para arbitrariedades em quem está comprometido com a metáfora do romance em cadeia. Assim como há uma forma de ler uma obra a partir da sua melhor luz, que lhe agregue maior valor, também há respostas corretas em direito. E essas sim podem ser reproduzidas quando for o caso. Mas isso exige um esforço hermenêutico. Apostar em respostas fáceis, silogismos, a partir de enunciados, gera no máximo uma falsa percepção de segurança jurídica. Justificar uma decisão a partir de precedente é sempre uma atividade reconstrutiva. Enunciados, portanto, não descrevem precedentes. Há uma complexidade em cada decisão que não cabe neles, e haverá sempre o caso futuro, com todas as suas particularidades. Por isso, no trabalho se defendeu que a metáfora do romance em cadeia é um passo inicial para compreender não apenas os precedentes judiciais, mas a complexa trama discursiva que se estabelece entre os precedentes administrativos, controladores e judiciais.